para o estado, para a região metropolitana e para quem circula pelo Rodoanel. Teve um acidente lá no Rodoanel que vem gerando congestionamento não só para quem precisa das estradas, mas, claro, sobrecarregando a cidade. É um movimento normal, infelizmente, lá para a cidade de São Paulo, que já tem um trânsito caótico e piora quando acontece um acidente assim numa rodovia tão importante. Trecho do Rodoanel é bloqueado após derramamento de carga de trigo. E esses acidentes demoram muito para serem liberados, porque precisa destombar o caminhão, precisa, claro, se tiver vítimas, socorrer todo mundo, aí destombar o caminhão, retirar o caminhão, tirar toda a carga da pista, fazer toda a neutralização dessa pista e aí sim liberar essas faixas. O acidente entre um ônibus e uma carreta que transportava trigo bloqueou totalmente um trecho do Rodoanel na madrugada dessa quinta-feira. Informações do Leonardo Amaro. Aqui uma foto da câmera de segurança lá do Rodoanel às 4h42 da manhã dessa madrugada e aconteceu ali, ó, bem no túnel, né? O que deixa tudo ainda mais complexo nessa situação lá do Rodoanel, num trecho bastante importante. A gente vai te mostrar no mapa daqui a pouquinho. A carga do trigo foi totalmente derramada na pista. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o ônibus trafegava na altura do quilômetro 9, quando perdeu o controle na direção e rodou na pista, chocando-se contra uma barreira. A carreta, que vinha logo em seguida, tentou frear ou desviar, mas também perdeu o controle e ficou naquela posição L, né? De quando a parte onde fica o caminhoneiro, o motorista, fica virada e a carga fica virada também para outro lado, formando um L, literalmente. A composição do veículo tombou, ninguém ficou ferido. E essa é uma das formas em que o caminhão fica, que é bem difícil também de tirar essa situação toda. O acidente provocou a interdição total da rodovia na altura do quilômetro 12 e por volta das 6 da manhã foram registrados 5,5 quilômetros de congestionamento. Mas eu vou te atualizar agora que o congestionamento chega a 30. Às 6 da manhã eram 5 quilômetros. Agora são 31 quilômetros de congestionamento e o mapa está aqui. A gente vai acompanhar juntos toda essa situação. O Rodoanel, para você que não conhece, né, essa rodovia tão importante lá do estado de São Paulo, vira e mexe a gente fala dele aqui no Acorda Metrópolis, até porque a gente tem uma audiência muito grande também lá no estado de São Paulo. Mas o Rodoanel é esse anel, praticamente um anel completo, que contorna a região metropolitana do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo está bem aqui e o Rodoanel está ali. Ele ainda não é um anel completo porque falta a parte norte. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está querendo fazer essa entrega, inclusive, até ele entregar o seu governo, até lançar, né, a sua candidatura à reeleição. Por que é uma rodovia tão importante? Porque os caminhoneiros, que inclusive têm diversas restrições para circularem dentro da cidade de São Paulo em diversos horários, para não piorarem o trânsito, porque são veículos gigantes, mas eles têm essa opção para fora da cidade de São Paulo. Eles não precisam entrar na cidade de São Paulo ou saírem rapidamente da cidade de São Paulo e circular por esse anel para acessar as diversas rodovias tão importantes, muitas vezes federais, como é o caso da Regis Bittencourt, que leva para o sul do país, e a Dutra, que está aqui em cima, que leva para o Rio de Janeiro. Então, são rodovias muito importantes que fazem com que os caminhoneiros, principalmente, consigam circular e entrar nas rodovias a partir do Rodoanel. Onde que está toda essa situação? Claro, onde está a linha vermelha, bem escura. Está entre Embu das Artes, ou seja, entre a Regis Bittencourt e lá em cima a Anhanguera e a Bandeirantes, que levam aqui, que trazem aqui para o centro do país, né, para a região centro-oeste. Então, os 31 quilômetros de congestionamento estão entre Embu das Artes, ali na Regis Bittencourt, passando pela Raposo Tavares, pela Castelo Branco e chegando lá na Anhanguera e na Bandeirantes, que foi onde aconteceu esse acidente. Nitidamente, as pistas não foram liberadas e mesmo quando são liberadas, demora muito para a situação melhorar. A notícia positiva para você que está num carro ou numa moto, que não precisa utilizar o Rodoanel, é que a marginal do Rio Pinheiros, dentro aí da cidade, é uma opção para você fugir do Rodoanel nesse trecho grande entre a Regis, né, entre a zona oeste da cidade de São Paulo, em boa parte aí da zona oeste, chegando ali perto do Cebolão, do CEAGESP,
que é justamente onde também tem essa movimentação grande dos caminhões. A outra notícia positiva é que no sentido oposto, tá tudo bem tranquilo no Rodoanel. Então, se você está fazendo esse caminho, né, para o litoral, aqui para Anchieta, para Imigrantes, ou até mesmo ali para Dutra, para Fernão Dias, para Ayrton Senna, você vai passar bem tranquilo por esse trecho. Uma questão que ajuda em casos de acidente dentro do túnel é que, como os túneis são separados, então um sentido não vê o outro, as pessoas não veem o acidente quando estão vindo e não param para ver o acidente. Então, geralmente não acontece congestionamento no sentido oposto. Quando tem o bloqueio da rodovia numa parte sem ser um túnel, visto para todo mundo, aí tem aquela coisa da lerdeza do pessoal que quer ficar vendo, curioso, quer saber o que está acontecendo. Então, a gente vê que a situação no sentido oposto está muito boa. Lá na Castelo Branco, muito ruim o trecho para a cidade de São Paulo, não para o interior a situação está bem tranquila, mas para a cidade de São Paulo está muito ruim ali em Itapevi e Barueri, Castelo Branco que é essa daqui, a Raposo Tavares está muito ruim entre Cotia e até a cidade de São Paulo, até o Butantã, a cidade universitária, até a USP. E aqui na Regis Bittencourt, muito ruim também, é bem normal para esse horário, mas está pior a situação aqui entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Até a cidade de São Paulo mesmo, na verdade, que está muito ruim. Mas é que esse movimento aqui é muito ruim por causa do congestionamento que começa bem na Regis Bittencourt. Então, quem está chegando do sul do país, querendo fazer esse acesso, vai piorando a situação da própria Regis Bittencourt. Se você quer seguir para a cidade de São Paulo, você vai enfrentar esse problemão. Muitas vezes as pessoas gostam de fazer o caminho alternativo pelo litoral sul e subir pelo litoral aqui pela Anchieta e pela Imigrantes. É uma ótima opção, tá tudo muito tranquilo. E a cidade de São Paulo muito ruim, né? A marginal do Rio Pinheiros, no sentido ali do Cebolão, até a Zona Sul, até a região Morumbi, ali já pro lado sul do Morumbi, tá completamente parada. E aí, se você quiser a alternativa do Rodoanel, nesse sentido, faz muito sentido, é bom para você fazer essa opção. E a marginal do Rio Tietê, horrorosa nessa hora, mas aí é comum pro horário mesmo. Ruim da Zona Leste, ali do Tatuapé, da ponte do Tatuapé, até a entrada para Anhanguera e para Bandeirantes. Está feito o registro, então, de trânsito, mas que é uma informação importante, inclusive nacional, caso você seja um caminhoneiro e queira passar lá pelo estado de São Paulo. A opção, se você não tiver no teu horário, nas suas restrições dentro da cidade de São Paulo, é seguir pela marginal do Rio Pinheiros, tá? Não vai lá para o Rodoanel, que está completamente parado entre a Regis Bittencourt e a Anhanguera Bandeirantes, ou seja, entre a rodovia que leva para o sul do Brasil para as rodovias que levam para o centro-oeste aqui do Brasil. Além disso, queria